para saber como que as coisas estão acontecendo, né? Como as coisas estão acontecendo, e aí é muito importante vocês terem uma ideia, né? Que o programa, ele é um programa formal, né? Que envolve docentes, ingressantes, e vocês que são grande parte que está aqui, vocês são os veteranos. Né? A gente sabe que essa reunião vai ficar gravada, todo mundo tem um horário, a gente precisou fazer um quebra-cabeça aqui para ser um horário em comum, né? E nós recebemos hoje a Maria José Martins, que fez parte da equipe da orientação educacional, acabou de concluir o seu mestrado sobre o processo de adaptação na universidade, e nós convidamos a Maria José para fazer uma fala teórico-prática aí para todo mundo, para nos alimentar do que está acontecendo na mentoria. Então, nesse primeiro momento, eu vou compartilhar com vocês como se fosse um retrato que nós tivemos das pessoas que responderam esse questionário. Nós temos mais de 3.000 alunos entrando na Unicamp. Nós estamos fazendo um programa que cada unidade se organiza da sua maneira, a gente só dá diretrizes aqui. A gente sabe que a mentoria pode acontecer informalmente na fila do bandejão, na feirinha. Eu fico muito feliz desses dias estar encontrando as pessoas na feirinha, nas filas, nas entradas das portas das salas de aula, né? Mas o tema, ele tem uma construção teórica, né? Então, por que falar de adaptação? Por que falar deste apoio formal? Nós, da orientação educacional, só estamos aqui falando, olha, é disso daqui. Nós precisamos de ingressante com veterano, que tem que ter um professor em caso de dúvidas de alguma coisa acontecer. Nós só fazemos essa organização, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela, só que aí eu perco a visão de vocês. Então, rapidamente, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, de quem respondeu. Né? Nós temos 3.000 ingressantes, mais de 300 pessoas inscritas como mentores e mais de 100 docentes como tutores. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, né? De vocês, mentores, nós tivemos 71 respostas dos mais variados cursos. Então, nós temos mentores de todos os cursos na Unicamp, ok? Quase 78%, quase 80% já teve contato com os ingressantes mentorados, ok? O nosso contato, já vi aqui, ó, não respondem ao e-mail, já temos e-mails, telefones. Então, a coisa está começando. Nós estamos em abril, final de abril, e as aulas começaram no início de março, ok? Aqui, quantas vezes já teve contato? Aqui só respondeu quem teve contato, então, as 56 pessoas. Estão vendo que é mais que 5 vezes. Então, esse contato, que nem eu falei, pode ser mais informal. A gente percebe aqui que, em geral, é o grupo do WhatsApp e o e-mail. Nesse momento, a gente só pode fornecer o e-mail para esse primeiro contato. Se as pessoas fornecerem telefone e outras informações depois, não tem problema. Mas esse primeiro contato, para a gente fazer esse match, a gente só pode fornecer o e-mail institucional. Né? Quais tópicos que as pessoas já conversaram? Então, sobre vida acadêmica, sobre os serviços e benefícios da universidade, a infraestrutura de funcionamento, mas o apoio à explicação das questões acadêmicas. Né? Então, estão vendo que tudo isso faz parte da questão do que faz a mentoria, essa entrada e o que vocês podem esperar da universidade, o que já existe na universidade, mas de uma maneira muito informal. Né? E nós ficamos bem felizes com essa resposta, porque, em geral, a gente deu uma taxa aqui, no máximo 10 alunos ingressantes por mentores. E nós temos uma média aqui muito próxima, né, que tem que ser mais informal, uma coisa muito mais acolhedora, um número grande de alunos não dá. Então, em grande parte, quem respondeu tem de 1 a 3 ou de 4 a 6 alunos, uma média aí que dá quase 5 estudantes por aluno mentor. E a forma de comunicação é o grupo do WhatsApp, o e-mail, alguns Google Meet. Tá? A gente perguntou sobre o professor tutor. Então, o tutor é um professor que se reúne com vocês, mentores, ok? Mais de 50%, 64%, ainda 33% não.
ok? E quando vocês se sentem capazes? Acho que é muito importante a gente também falar disso, que olha, quase todo mundo que respondeu tá da média para cima, de se sentir capaz de desenvolver as atividades da mentoria. Isso é muito importante, né? Porque sem mentor é conhecer, é falar, é mostrar. Então, confiar nessa capacidade é muito importante. E aí, das temáticas, né, a gente percebeu que as formas de contato foi o que mais apontou. Aonde como é. A gente já tem isso no Guia do Bem-Estar na Universidade, mas a gente vai reforçar isso no nosso Drive, tá bom? Formas de contato com os setores da universidade. Mas em relação aqui, ficou mais apontado sobre o que nós vamos ter que trabalhar nos próximos e-mails coletivos, ok? E as dificuldades, né? Eu achei interessante que a desinteresse dos ingressantes, né? Mas talvez fiquei aqui olhando para esses números hoje de manhã, né? Tem a questão da comunicação, que é só o e-mail, o agendamento, mas talvez muitos dos ingressantes não saibam o que está acontecendo, né? Então, talvez a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, né? Como que a gente fica desinteressado por uma coisa que eu não sei o que é. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso. Os professores tutores também responderam, eles já tiveram contatos, então a gente vê um match. A forma de comunicação aqui já é diferente, a maior parte é o e-mail, as temáticas batem um pouco, mas estão vendo que o professor tutor, ele é mais para estar com vocês nas dúvidas, ele não precisa estar presente nas conversas com os ingressantes, é só ele fornecer o que é próprio do curso, da unidade que vocês estão ligados, ok? E a mesma taxa de 1 a 3, né? Muito presente aí, não temos quase pessoas acima de 10, tá? A comunicação, tem mais gente aqui querendo mais o WhatsApp, mas o e-mail é em geral, e também a questão de se sentir capaz, tá bom? Então, eu vou parar aqui, porque as outras coisas batem mesmo, eu acho que nesse momento era esse raio-x que eu queria mostrar para vocês, é um raio-x do que está acontecendo. A gente sabe que é um programa em desenvolvimento, né? E que ele acontece muito das questões informais, né? Então fica difícil para a gente aqui ter dados formais de uma coisa que acontece, que nem eu digo, na fila do bandejão. O ano passado, no remoto, acho que a gente teve muito mais participação, porque as pessoas se encontravam virtualmente. Agora eu vejo muito encontro nos espaços informais, na sala de aula, e muitas vezes a gente não consegue ter dados, mas acho que esse retrato mostra. É um programa em desenvolvimento. Qual é o objetivo dele? Passar a mensagem para o aluno ingressante do que tem na universidade. E vocês são peças fundamentais para isso. Então, falar desse momento, desse primeiro semestre, que é um semestre crítico, que a gente está chegando, eu vou passar aí para Maria José para contar aí o que é esse portal mágico, né, Maria José? O que a gente pode fazer para possibilitar essa ajuda e por que possibilitar essa ajuda logo no primeiro semestre de chegar, tá bom? Obrigada pelo seu aceite. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês aí pelo convite. Estou muito feliz aí, porque era uma limitação de tempo minha, mas que deu para a gente conciliar, né? Então, eu queria combinar a questão do horário. Dá para ir até umas 8, aqui até umas 4h30 aí, né? Dá para a gente ir até esse horário? Sim, beleza. Eu vou tentar me organizar para não usar todo o tempo, para ter tempo para a gente conversar, mas vocês me avisem, por favor, se estiver estourando aí. Só vamos contar porque Maria José não está no Brasil, por isso que às vezes a questão do horário, tá bom, gente? E já é 8 horas da noite, ela já teve um dia cheio de atividades. Tá? Então, eu queria primeiro agradecer todo esse seu esforço temporal, tá bom, Maria? Obrigada, Adri. Obrigada, Marilda. Obrigada, Juliana.
Agradeço demais a equipe aí, acho que é sempre bom, né, ter esse contato de novo com vocês. E, claro, né, falar sobre uma coisa que eu tive um contato intensivo nos últimos anos. Então, é muito bom. Eu agradeço desde já esse convite. Vocês conseguem ver a minha tela? Tá. Se alguém puder falar no microfone. Sim. Perfeito. Então, já está compartilhando, né? Bom, então as meninas já me apresentaram. Eu imagino que quem está aqui são veteranos, né? Que estão mais que já passaram aí, estão a partir do terceiro semestre do curso, imagino, né? Pelo que eu sei do programa de mentoria universitária. E não sei se temos aí tutores, né? Os professores que estão participando do programa. Mas, enfim, então, eu preparei, assim, uma fala aqui para contemplar todos os envolvidos, né? O serviço também. Então, aí, como a Adri já falou, tem esse título aí que pode ter ficado meio engraçado, né? Vocês podem ter achado meio curioso. A transição ao ensino superior e o portal mágico. E esse título, ele surgiu na minha defesa, na defesa do mestrado, agora, recentemente, em março, né? Foi a banca que deu trouxe essa expressão do portal mágico, porque a gente vai entender um pouquinho hoje, como eu preparei aqui para a gente conversar sobre a transição ao ensino superior, e a gente vai entender o que é transição. Esse é o meu objetivo, né? De trazer algumas informações que ajudem vocês como mentoras, né? A trabalharem com esse entendimento, né? Mais próximo, como as meninas disseram, dessa parte teórica, prática. E a gente vai entender que a transição não é o ultrapassar de um portal mágico, de uma coisa que acontece de uma forma automática, imediata. Não, é essa ideia que a gente quer trabalhar, né? Que a transição, ela tem um antes, um durante e um depois. Então, não há portal mágico, né? Quem assistia aí desenho SBT na década de 90, as meninas devem lembrar disso. Devem lembrar de um desenho que tinha, um desenho animado que era exibido aí nesse período, que era do Cavalo de Fogo. O Cavalo de Fogo, quem não assistiu, assim, é um desenho bem bonito, assim, de 87, eu acho que ele foi produzido e tal, é bem antigão, né? Aí ele atravessava um portal mágico, assim, e ele ia para outra dimensão com a Sarah, que era princesa nessa outra dimensão, que é o reino de Darshan. Bom, vale a pena quem quiser conhecer. Mas tudo isso para dizer assim que não tem uma coisa. A transição do estudante, a transição do ingressante, do calouro, né? Do ingressante, ela não acontece quando ele pisa na instituição fisicamente. Essa transição ela começa antes. E essa ideia que não há um portal mágico, tem um processo que é muito mais concreto do que a gente imagina. Então, a ideia de falar um pouquinho da transição e apresentar um pouco, assim, algumas variáveis individuais, institucionais, contextuais, para a gente entender melhor esse fenômeno, tá? Bom, então, para começar, eu queria muito Maria, vou pedir 2 minutinhos para você, que eu acho que a gente teve um problema com o link. As pessoas estavam em uma outra sala, eu acabei de ser comunicada. Por isso vai chegar um monte de gente aqui agora. Tudo bem. Vai chegar um monte de gente, só para você não começar. E o pessoal, oi pessoal, tudo bem? Acho que a gente se perdeu no corredor virtual. Não sei se houve um problema com o link. Ainda bem que alguém me mandou um WhatsApp aqui dizendo, Adriane, cadê você? Eu falei, eu tô aqui. Estou aqui. Obrigado, professor Marcos, aí que me avisou. Lá vai chegar um monte de gente aqui agora. Eu falei, calma lá, a gente já resolve isso aqui. Gente, tinha 50 na outra sala. 50 pessoas. Professor Juliano, nós estamos aqui. Boa Acho tarde. Que não vem ninguém. A gente está migrando para cá. Recebemos já esse link novo. Boa tarde. Obrigada, gente. Obrigada. Por isso que eu falei, Maria, calma lá.
Que bom, professora Tatiane, obrigada. Oi, Adriana. Eu estava desde as 15 horas lá esperando. Não, eu não sei, eu acho que houve um erro, porque a gente teve que criar um streamer por ser muito grande. Eu acho que nessa coisa dos links a gente acabou se perdendo. Peço desculpas, mas Não, mas agora o pessoal tá vindo. Isso, então por isso falei, voltemos. A gente estava achando que era a segunda tarde, que estava todo mundo pós-feriado, se organizando, né? Que bom, Ângela, peço desculpas, mas acho que já resolvemos aqui. Primeiro, obrigada, Juliano. Eu vou só retomar, Maria, desculpa, mas acho que a gente, como tem muita gente, eu apresentei a Maria José, fiz é para as duas pessoas, é para os tutores e para os mentores, né? A gente chama de reunião técnica. Por que uma reunião técnica? Porque a gente ainda está com um programa em desenvolvimento. E a gente tem que mostrar que esse programa em desenvolvimento tem uma técnica, porque parece muito simples. Fala com o aluno ingressante que recebe um aluno veterano. Mas qual é a técnica que nós estamos falando? Tem um porquê de tudo aqui que nós estamos fazendo. Então, eu, logo que abri, mostrei, né, nesse raio-x que nós fizemos por questionário, que a gente tem taxas, né, algumas taxas, todos os cursos estão participando. A principal forma de comunicação pelos alunos mentores com os alunos ingressantes são o grupo do WhatsApp, depois o e-mail. Então, essa é uma questão muito mais informal. O que nós temos observado que os alunos apontam uma dificuldade dos alunos ingressantes quererem participar da mentoria. Então, é uma coisa que a gente precisa aprimorar. E, por outro lado, nós ouvimos também dos professores tutores, que a maior forma de comunicação é o e-mail, então, diferente, né? E que a gente ainda tem alguns cursos que não estão com esse match completo. O que é o match completo para a gente? Um aluno veterano que manda um e-mail. A nossa comunicação inicial, sim, só pode ser o e-mail para o aluno ingressante, e que eles combinam uma forma de se comunicarem, que pode ser o WhatsApp, pode ser Meeting, pode ser, gente, eu sou tutora de um grupo do Profis, que eu sou professora do Profis. A nossa última reunião foi na feirinha. Eu saí e falei, vamos conversar, o que está acontecendo, e assim, da questão mais informal. Tá bom? Então, acho que o meu panorama aqui, neste momento, é dizer para vocês, nós estamos com este programa em construção. Cada semestre nós vamos fazendo algumas melhorias. A melhoria que a gente identificou nesse semestre foi não ter que as próprias coordenações fazerem a inscrição, quem são as pessoas, ok? A gente trouxe aqui para o SAI para dar conta disso, e isso é uma questão que nós vamos avaliar também. E agora nós hoje há uma reunião para conversar. O que está acontecendo, né? Maria José é a nossa colega agora, esteve conosco na orientação educacional como profissional, e hoje ela vem compartilhar um pouco da pesquisa de mestrado dela, e que falou que o primeiro ano é um portal mágico, né, Maria? Então, acho que eu vou passar dessa temática para a gente continuar, tá bom? A ideia, assim, acho que todo mundo que chegou já chegou aqui, e aí a gente vai conversar sobre esse tema em especial. Mônica, a gente vai mandar o link do vídeo, assim que a gente finalizar, a gente manda todos esses dados para vocês, que eu já apresentei do questionário que foi desenvolvido, tá bom? Pode deixar que a gente manda assim. Maria, acho que deu para dar uma organizada aí? Deu sim, Dri. Eu vou voltar aqui para a tela. Confirma, por favor, se vai aparecer para vocês, por favor. Sim, está aparecendo, Maria. Ótimo. Bom, então, gente que chegou, né? Ainda bem que vocês chegaram, porque a gente estava só aquecendo, só começando aqui. Então, eu estava só justificando o título, né? Por que portal mágico? Por que falar de transição ao ensino superior e o portal mágico? Então, só resgatando para quem chegou agora, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre o fenômeno da transição ao ensino superior, por que é tão importante a gente falar disso, né, num programa de mentoria, nessas ações da instituição,
E dizer assim que a transição ela não acontece do nada, né? O estudante não chega, a transição não começa quando o estudante pisa simplesmente fisicamente na instituição, quando ele faz a matrícula. A transição começa antes, ela tem um antes, um durante e um depois. Então, essa ideia é um pouquinho que a gente explore algumas variáveis. E assim, eu pretendo assim passar um pouco dessas ideias, desses apontamentos que eu preparei para compartilhar com vocês, e acho que daí a gente pode, se vocês tiverem dúvidas, colocando no chat, e aí eu acho que eu deixaria mais para o final, assim, se pudesse, para colocar todos esses pontos, porque às vezes parece que vai ficar alguma coisa sem fazer sentido, mas depois, se não fizer sentido mesmo, a gente volta. Tá bom? Então, para a gente começar a falar sobre transição ao ensino superior, e eu também já quero deixar registrado aqui o reconhecimento, né, desse esforço institucional tão importante que é a criação e o desenvolvimento desse programa de mentoria universitária, que eu tive a oportunidade de me aproximar, né, do tema da transição. Então, eu já deixo aqui o meu reconhecimento, assim, dizendo que eu estou muito contente de estar participando aqui com vocês, e espero poder contribuir com essa parte mais formativa, né? Vamos lá, então. Para a gente começar, eu queria ativar em vocês algumas lembranças. E aí, eu vou pedir para que você pense individualmente, se você quiser colocar no chat, fique à vontade. Eu acho que é duas vias, né? A minha intenção aqui é sensibilizar vocês para pensarem nesses aspectos da transição e não ficar uma coisa puramente externa, né? Nunca vivi isso, porque todo mundo aqui vivenciou uma transição para o ensino superior. Então, esse é o meu objetivo, de sensibilizar. E, do lado de vocês, eu gostaria que vocês tivessem também uma aproximação com algumas coisas que podem estar até esquecidas, mas que são relevantes quando a gente está trabalhando com estudantes ingressantes, né? E que faça sentido para vocês, claro. Então, a primeira pergunta é: quem era você e o que você fazia da vida 3 anos antes do seu ingresso na universidade, no seu curso, na sua graduação? Então, eu sei que temos veteranos aqui, temos professores, então, o tempo, né, faz bastante tempo para algumas pessoas que essa transição ficou lá para trás. Para algumas pessoas, essa transição é passado, mas ela não é tão, né, não está tão longe assim. Foi o ano passado, ano retrasado. Então, eu queria que vocês pensassem quem era, o que você fazia, quem era você antes de você ingressar no ensino superior. Como que era a sua vida uma semana antes do ingresso, antes da matrícula, propriamente dita? Fique à vontade aí para compartilhar, colocar. Outra coisa, o que marcou o seu ingresso na universidade, no primeiro semestre? Tem alguma lembrança especial para você? Nas primeiras semanas da sua vida universitária? Teve alguma coisa que foi mais difícil? Teve alguma coisa que deixou uma lembrança ali mais forte do que outras? E uma outra pergunta é: o que você faria diferente em seu primeiro ano? Então, se você pudesse voltar lá, muitos anos, lá no seu ingresso, né, no começo da sua vida universitária, o que você faria diferente? Então, essas perguntas, eu acho que são importantes porque todos já passaram por uma transição aqui ao ensino superior, né? Já ingressaram na universidade e vivenciaram coisas distintas. Bom, então, a gente vai conversando, quem quiser coloca, quem quiser vai, uma reflexão também individual. Maria, eu coloquei no chat, só para colocar, se alguém quiser mais compartilhar, o que mais me marcou, porque eu também estou aqui, né, na universidade há um bom tempo. Esse ano eu comemoro quase bodas de prata, né, que eu estou com 22 anos, que eu cheguei como ingressante na Unicamp. E aí eu lembrei que a coisa mais estranha para mim foi nos primeiros dias de aula, que a gente ia para uma calorada, pedir dinheiro no semáforo para uma festa,
e eu nem ia na festa, e eu não estava entendendo porque aquele povo queria que eu fosse pedir dinheiro. Eu lembro que foi muito confuso essas relações mais informais para eu entender, mas por que eu tinha que fazer aquilo, o que era a festa, e se eu não queria ir na festa, eu tinha que ir na festa. Então, eu só coloquei para se alguém mais se identificar, mas isso faz 22 anos, eu sei que a Calorada era um pouquinho diferente naquela época. Legal, Dri. Olha, a gente tem mais comentários aí. A professora Tatiana levantou a mão. Oi, a Tatiana quer falar? Eu vou falar, Adriane, porque é no sentido da sua, assim, mas até que eu também, eu sou ingressante de 1998. Então, e eu vim de uma cidadezinha bem do interior. Então, assim, maravilhada, né, com a Unicamp, até eu tive que ir do IMEC pro CB, para a Biblioteca Central, deitando a volta, né, no CB, não sabia que podia ir por dentro. Então, assim, essas coisas, meu pai e minha mãe correndo junto comigo, aí foi aquela coisa, mas a empolgação, né, de estar na Unicamp. Aí, a Calorada até que eu achei de boa, fazer pedágio, aí fui, mas aí eu fui na festa. Só que na primeira festa, o que me assustou foi o contato direto, assim, já as drogas ali liberadas, sabe? Então, na primeira festa que eu fui, fizeram uma rodinha e começaram a passar ali um cigarrinho. Aí eu, gente, e agora? Agora eu vou me perder nesse mundo, tipo, lá do interior, o que eu vou fazer? Aí, assim, eu muito calmamente, eu disse, não, obrigada. Mas nisso, assim, eu me tranquilizei, porque as pessoas respeitaram, né? E assim, passou adiante, eu continuei na festa, tomei minha cervejinha, que eu sempre gostei, mas aí foi isso, fui morar em República, né, e de chegar pessoas desconhecidas e dizer, olha, se alguém quiser comprar, tá ali na minha mochila, sabe assim? Umas coisas que você vem, assim, de onde eu vim, isso não existia, né? Mas você vê que você vai ter que enfrentar esse mundo aqui sozinha, né? E é uma coisa que eu só vim contar para o meu pai, minha mãe, imagina, muitos anos depois, né, que eu passei por toda essa experiência. E assim, é quando você falou o que ficou, isso marcou. Bastante. Legal, eu posso Tatiana. contar, Tati, que eu não fui na festa porque era a única regra que eu tinha na minha casa, que eu morava aqui em Campinas. Meu pai só... Eu podia fazer o que eu quisesse, mas eu não podia ir em festa na moradia. Essa era a única regra que eu tinha. E a festa era na moradia, entendeu? Então eu fiz o pedágio, peguei o dinheiro, mas eu não pude ir na festa. Então, só para você entender que eu só acho que não vivi isso porque era a única regra que eu tinha na convivência ali familiar, que eu não podia ir na festa namorativa. Então, para dizer que quando eu falo do informal, é isso, porque a gente, como professor hoje, a gente está acostumado com as relações na sala de aula. Mas a adaptação, ela acontece muito no informal e tem muita mensagem acontecendo. Então, acho que essas lembranças que Maria nos provoca é nos trazer de novo, né? Como fomos ingressantes um dia e como as coisas são, eu falo, muito confusas nesse mundo muito novo. Legal, muito bom. Era isso, né? Então, eu estou vendo aqui mais pessoas colocaram outras experiências aqui no chat. Eu acho que isso é legal também do próprio grupo aqui, que é um grupão, né? Poder compartilhar e ver que estudantes, atualmente estudantes, hoje professores, todo mundo passou por alguma coisa, né? Que foi no momento ali, foi uma coisa. Pode ter sido engraçada, pode ter sido ansiogênica, pode ter sido uma coisa que não fazia o menor sentido, estava lá, nem sabia por que estava, né? Então, acho que é legal. E tem também aí, especialmente, pessoas que vivenciaram o ingresso no ensino remoto emergencial, né? Que é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado, né? Para quem não teve essa vivência, foi tudo muito louco, né? Para todo mundo. Ah, que bacana. Gente, legal, olha só, muitas experiências. E assim, para todo mundo compartilhar, eu acho que essa é bem importante. Eu vou voltar aqui, então, dito isso, né? Vocês já ativaram em memórias, já lembraram coisas que marcaram, já estão pensando no que vocês fariam diferente se vocês pudessem voltar no tempo.
Bom, então eu vou destacar alguns fatores aqui que são bastante importantes numa transição para o ensino superior. Então, sobre o próprio estudante, a gente vai pensar em algumas características. Algumas perguntas que podem ajudar a gente a identificar informações ali muito relevantes que, às vezes, no automático ali do nosso dia a dia, dos processos de trabalho e tudo mais, isso vai ficando um pouco mais secundário. Não porque não seja importante, mas porque a gente está no automático mesmo. Mas então, vamos lá. Quem é esse estudante? Quem é essa estudante? Quem é essa pessoa? Quais experiências essa pessoa teve antes do ingresso na universidade? Quem é essa pessoa? Em termos de gênero, idade, de origem, ela mora numa cidade grande, ela teve essa experiência de sair de uma pequena cidade e ir para uma cidade maior, de enfrentar esse novo contexto, ela está morando numa república, ela está morando sozinha. Esse tipo de informações é importante para a gente conhecer quem é essa pessoa. E lembrar uma coisa muito importante, a história de vida, a história dessa pessoa não começa quando ela pisa na universidade, a história dessa pessoa começou muito antes. Embora na universidade tenha toda uma vida uma vida universitária regada de muitas coisas que são inéditas, né? A primeira vez que você vai vivenciar, você tem uma história, você tem um trajeto. Então, essas experiências que a pessoa teve antes do ingresso na universidade são as experiências na escola, mais as experiências fora da escola, experiências socioculturais, experiências de trabalho. Teve alguém que colocou no chat que trabalhava. Então, antes de entrar, você teve uma experiência ocupacional, o que você fazia, né? Outra coisa, quais fatores possibilitaram a continuidade dessa pessoa nos estudos? A gente tem uma gama de fatores muito ampla aqui. Tem fatores mais simbólicos aos mais concretos. E é importante a gente saber que para muitos estudantes, o ingresso no ensino superior não é um processo natural, não é uma coisa que está na sequência, tá? Já, sabe, faz parte. Eu já sei que vou fazer a universidade, eu já sei que vou fazer aquele curso. Não tá. Na verdade, entrar na universidade é um processo, é uma tarefa extremamente complexa que o estudante precisou resolver muitas coisas. Precisou fazer muitas escolhas, precisou fazer renúncias, precisou fazer uma série de coisas. Então, a gente poder entender que cada pessoa vai ter o seu histórico, e isso é muito fundamental, e assim, às vezes isso fica tão fragmentado, que a gente olha para o estudante e a gente vai ver, né, alguém falou também, eu fiquei muito perdido, eu me perdi, peguei ônibus errado, andei, não tinha Google Maps e tal. A gente olhar que aquele estudante que parece tão perdido, pode ser que ele tenha feito tantas coisas antes, e a gente pode se aproximar mais disso. E também outra coisa como é que foi a escolha de curso desse estudante, dessa pessoa? Foi uma escolha mais pensada? Foi uma decisão mais automática, assim? Não sei o que eu vou fazer, eu vou colocar esse curso aqui. Ou então foi a escolha possível? Tudo isso são informações que a gente precisa ter em mente quando a gente está abordando um ingressante, né? Outro ponto que eu gostaria de destacar são as expectativas iniciais. Também alguém falou aí que era pura expectativa, né? Então, o que o estudante espera encontrar, o que o estudante espera fazer no ensino superior? Porque nós, quando ingressamos, né, um dia na universidade, esses ingressantes que estão aqui, eles já trouxeram muitas expectativas com eles no ingresso, já tinha coisa que eles entraram esperando. Então, o que eles esperam do curso? O que eles esperam deles mesmos? O que eles esperam dos professores, dos veteranos, dos amigos, dos pares? As expectativas, mas espera aí, mas o que a instituição tem a ver com isso? O que o programa de mentoria tem a ver com isso? O programa de mentoria vai justamente se aproximar a partir dos pares, né, dos veteranos e dos tutores, professores,
Então, conhecer essas expectativas, a gente vai entender também no discorrer aqui da minha fala, por que é importante a gente ter esse contato e o que a gente pode fazer? O estudante vem com expectativa, o que a gente faz com isso, né? Outra coisa, passada a calorada, né, o estudante conhece os recursos da instituição, os apoios, o funcionamento. Isso é uma coisa importante, porque eu né, tive o contato maior com a Unicamp, sei o quanto a instituição se esforça para trabalhar na calorada, na divulgação de tudo que se faz dentro da instituição. E é importante a gente entender, porque às vezes aquela coisa do estudante chegar e ter muitas informações e depois ele pode ficar ainda em dúvida sobre onde buscar certas ajudas, o que ele pode fazer a respeito. Então, coisas para a gente ficar atento. Outra coisa importante são as vivências que o estudante tem depois que ele ingressa. Então, a partir das primeiras semanas, né, que vivências que ele teve. Então, a gente vai pegar um pouquinho aí desse primeiro ciclo de avaliações. As primeiras 8 semanas do ingresso. É quando, provavelmente, o estudante já vivenciou o primeiro ciclo de provas, né, já passou por avaliações. E como é que está a vida desse estudante nessas primeiras semanas? Como é que ele está se percebendo? A Adri falou de uma pergunta aí do questionário, que é: quão capaz eu me sinto para ser mentor? Quão capaz eu me sinto para ser tutor? Então, poder também olhar para a experiência do ingressante, como ele está se percebendo, quão capaz ele está se sentindo passadas as primeiras avaliações. Como que ele está percebendo os estudos, como é que ele está percebendo o curso, as relações interpessoais com as pessoas da sala, com os professores, né? Quais dificuldades esse estudante encontrou? Bom, primeiro, ele encontrou dificuldades? Quais dificuldades? Quais dificuldades ele já conseguiu superar? Quais ele não conseguiu superar sozinho? Quais dificuldades ainda estão em aberto? E se elas continuarem abertas, elas podem provocar mais dificuldades, podem se desdobrar. Esse estudante buscou ajuda? Eu sei que aqui o entendimento é outro, né? A gente está falando justamente de levar essa ajuda para o estudante, né? Estreitar esse vínculo do estudante ingressante com a instituição a partir dos pares, dos veteranos e professores, né? Mas é importante também saber os movimentos que esse estudante faz por conta própria. Ele busca ajuda, ele sabe onde buscar essa ajuda. Bom, então agora eu vou apresentar um pouquinho a transição, alguns conceitos, e depois vou passar para alguns resultados da pesquisa que eu pude trabalhar durante o mestrado, e durante a fala eu vou assinalando, assim, fatores que são importantes de implicações práticas para a gente poder pensar aqui em perguntas, mais em perguntas do que em respostas, mas é aquele tipo de pergunta que o Gervásio sempre fazia, perguntas abertas para ficarem abertas e ajudarem a gente a sempre pensar, não tem uma resposta, porque se tem uma resposta, a gente não pensa mais naquilo, tem que ficar ali provocando a gente, mas de um jeito positivo, de um jeito que seja construtivo, né? Bom, então a transição ao ensino superior, o que é isso? Então, eu já falei que não é portal mágico, não é atravessar a dimensão e chegar lá no reino de Darshan, né? A transição ao ensino superior, ela tem um antes, um durante e um depois. E a gente vai pensar, né, que o ensino superior hoje, no Brasil, ele está muito diferente do que ele já foi, né? E a gente tem várias conquistas nesse sentido. A gente tem um ensino superior ampliado, muito mais heterogêneo, então a gente tem grupos distintos de estudantes chegando na universidade, chegando nas instituições de ensino superior, e isso por várias forças, né, que atuaram para essa ampliação, mas a gente destaca o peso das ações afirmativas, né? Aí a gente tem, então, estudantes trabalhadores que conseguem, de alguma forma muito desafiadora, conseguem conciliar os estudos, a gente tem mulheres, a gente tem estudantes com deficiência, a gente tem estudantes negros, a gente tem estudantes indígenas, a gente tem uma heterogeneização desse contingente estudantil que é muito importante, né? Mas a gente ainda tem, predominantemente, um público mais jovem, né?
E esse público mais jovem é uma coisa muito importante da gente lembrar, quando a gente pensa na experiência da juventude, a gente vai poder imaginar, os jovens fazem tal jeito, os jovens pensam de tal jeito, mas a gente tem que sempre lembrar que a juventude, para além das questões mais biológicas e orgânicas, né, que vão trazer experiências, né, para esse indivíduo, a gente tem aí a juventude como uma construção social. Então, essa vivência de juventude, ela é influenciada por aspectos sociais, históricos, materiais. Então, cada indivíduo vai ter uma juventude. A gente tem que falar de juventudes, porque a gente não tem uma experiência homogênea. Às vezes, a gente vai ter estudantes que tiveram acesso, certos acessos a determinadas oportunidades, outros estudantes, pela sua inserção, contexto social, tiveram dificuldades, enfrentaram outras barreiras, então a gente tem que sempre trazer essa heterogeneidade assim sublinhada, para a gente lembrar sempre disso. Bom, a transição, ela é descrita na literatura como uma experiência, né, de ingresso na universidade, no ensino superior, e que é uma experiência potencialmente crítica, né, e que desafia os estudantes a desenvolverem ferramentas, estratégias para lidar com as novas situações do novo contexto educacional. Então, a gente tem um contexto muito novo, com um funcionamento, dinâmicas, exigências, expectativas muito distintas, né? São completamente distintas dos níveis educacionais anteriores. Então, com isso, né, o estudante vai chegar e vai se deparar com muitas novas atribuições, com uma autonomia que ele vai poder usufruir dessa autonomia, mas antes de poder usufruir e aproveitar, ele vai precisar saber lidar com essa autonomia. Então, a gente tem aí muitas tarefas que são muito mais complexas em todas as dimensões da vida do estudante e que ele geralmente não tem as estratégias suficientemente desenvolvidas para lidar, enfrentar essas novas situações de uma forma tranquila. Então, por isso que a transição, ela tira o estudante da sua qualquer zona de conforto que, se um dia existiu para esse estudante, ele sai, né? Então, em todas as dimensões da vida, social, pessoal, familiar, carreira, profissional, tudo. Então, o estudante vai precisar fazer ajustes, se reorganizar comportamentalmente, afetivamente, cognitivamente, para lidar com esse novo contexto. Bom, a transição afeta só o estudante? Não, a transição afeta a instituição também. Então, da instituição é esperado o oferecimento de suportes, de estratégias, da oferta de possibilidades que auxiliem o estudante a enfrentar essas novas tarefas. Por quê? A transição, ela não é influenciada, né? A transição ao ensino superior não é influenciada só pelas características do estudante. Ela é influenciada também pelas características da instituição. Aquilo que a instituição é e aquilo que a instituição faz. Além disso, o contexto amplo. Então, a transição, ela é multivariada, multideterminada. A gente não pode dizer que um estudante que teve sucesso, teve experiências bem-sucedidas na transição, a gente não pode dizer que foi só por conta do estudante. Teve ali um conjunto, um arranjo ambiental que favoreceu aquele estudante usufruir, colocar em prática os seus recursos. Do mesmo modo, a gente não pode atribuir as dificuldades que um estudante vivencia como dificuldades dele, porque tem todas essas outras variáveis que vão interagindo. Então, não é só as características do estudante. A gente utilizou bastante no nosso trabalho, no nosso referencial teórico, o Tinto, que é um autor que apresenta um modelo, né, longitudinal de evasão, e esse modelo depois passa por revisões, por ampliações. E o que eu quero trazer, assim, né, apresentando esse modelo cheio de variáveis, para mostrar, assim, que o Tinto, ele coloca várias
vários fatores que são extremamente importantes para a gente falar sobre a adaptação do estudante ao ensino superior, que vai ter o mesmo significado que a gente falar de integração do estudante ao ensino superior, ajustamento do estudante ao ensino superior, tem o mesmo significado. E o Tinto, ele traz vários fatores, né? Não estão todos aqui, tem outros fatores ainda que o Tinto não inclui. Mas, no nosso interesse aqui, a gente pegou as variáveis de entrada, que são essas variáveis que a gente vai tentar olhar um pouquinho mais hoje, né? Que a gente já está olhando hoje, que eu já fiz uma pequena pincelada. Mas só para mostrar para vocês, né, que a adaptação, a integração, ajustamento, enfim, são processos contínuos. A gente tem esse primeiro momento da transição, que vai ser extremamente importante para as próximas transições e adaptações que o estudante vai fazer ao longo do seu primeiro ano, do seu segundo ano, e assim por diante. Então, a transição, ela é muito importante, por quê? Por que um programa de mentoria vai falar sobre a transição? Porque a transição, ela vai afetar os processos do primeiro ano. A transição, ela influencia a adaptação, ela influencia a satisfação do estudante com o ensino superior, com o curso, ela influencia o desempenho acadêmico, a aprendizagem, a saúde mental, o bem-estar do estudante, o sucesso, de um modo geral, e a permanência. Então, são processos, assim, chave, extremamente importantes para toda a frequência do estudante no ensino superior. Então, por isso que a gente fala da transição, porque é nesse momento que muitas bases são construídas, né, que vão dar sustentação para futuros processos dessa experiência universitária. Então, a gente tem aí, nessas variáveis, a gente não vai falar de todas, mas o background, como eu comecei falando, é tudo aquilo que o estudante fez na vida dele, de forma escolarizada, frequentando a educação básica, ou fora da escola, né? As experiências socioculturais, a inserção social, o contexto familiar, a comunidade que aquele estudante viveu até antes de entrar na universidade, né? A própria estratégia, o jeito de estudar que esse estudante desenvolveu ao longo da vida, o jeito que ele estuda, o jeito que ele cuida dele mesmo, como é que ele se relaciona com o próprio bem-estar, né? Todos esses aspectos vão influenciar a formulação, a criação de expectativa. Então, essa história toda desse estudante, ela influencia essas expectativas iniciais para essa formação universitária. Então, quando o estudante chega, ele já chega com um monte de expectativas. E essas expectativas, embora sejam individuais, né, elas sofrem influências do grupo familiar, da escola, dos pares, da própria reputação da instituição, aquilo que se sabe ou aquilo que se imagina que a instituição oferece, faz. Então, tudo isso vai influenciar. E o que é importante a gente destacar das expectativas? Elas são compostas por aspectos afetivos, cognitivos, e que influenciam a adaptação, porque elas mediam, elas influenciam o comportamento do estudante. Então, ele pode se envolver mais conforme sejam as expectativas, ele pode colocar mais empenho, mais esforço nas tarefas conforme sejam as expectativas. Por isso que a gente precisa entender, e assim, expectativas mais concretas, elas estão relacionadas com uma melhor adaptação. As expectativas menos realistas, elas também estão relacionadas com menores ou adaptações não tão produtivas, enfim. Então, a gente tem que entender esse papel da expectativa, porque ela é do estudante, mas a instituição pode auxiliar o estudante a reformular, a ajustar essas expectativas conforme seja a realidade mais concreta. Às vezes, o estudante tem expectativas iniciais que são bastante elevadas e que elas até são concretas, mas não no primeiro ano. E às vezes o estudante precisa entender isso. Olha, não preciso abrir mão daquilo que eu quero alcançar no ensino superior, mas talvez entender que vai existir um processo, que esse processo envolve outras coisas, envolve recursos diversos, não é só eu me esforçar também.
Talvez haja um tempo, hajam requisitos para que essas coisas se concretizem, eu tenho que buscar certas ajudas, vai depender de vários processos. Então, quanto mais o estudante consegue ajustar essas expectativas iniciais para o seu primeiro ano, para os próximos anos, mais ele também consegue regular os próprios recursos que ele tem, e mais ele vai também ter uma ação de buscar recursos externos quando é necessário. Então, quando o estudante chega na instituição com tudo isso, ele vai se deparar com uma instituição que tem uma missão, tem valores, tem um clima institucional, cada instituto tem um clima, tem culturas ali diversas, né? Tem uma estrutura física, social, de recursos humanos, o corpo docente, os serviços de apoio, tudo isso que a instituição tem ou não tem para oferecer, vai influenciar na concretização dessas expectativas. E também, uma coisa muito importante da gente falar aqui, nesse momento da formação, dessa reunião com vocês, mentores e tutores, é que quando o estudante ingressa, vocês sabem disso pelas experiências que vocês já começaram a relatar, que o estudante começa a se deparar com um contexto no qual aquelas ferramentas, estratégias que ele usava, talvez no ensino médio, no cursinho, elas não são mais suficientes, elas não vão dar conta, né? Normalmente é assim que acontece. Então, para estudar, eu vou precisar desenvolver novos ritmos. As tarefas são mais complexas. Eu nunca fiz um relatório científico antes, agora eu tenho que fazer toda semana. As relações interpessoais. Então, eu estou numa sala que eu não conheço ninguém, não conheço os professores, eu me perco dentro do próprio instituto, né? Eu vou precisar ter também competências, eu vou precisar de habilidades interpessoais para ter iniciativa de falar com o meu grupo e de falar para o meu grupo assim, olha, isso que a gente está pensando, na verdade, não vai funcionar para mim, porque isso vai me prejudicar, porque eu não consigo chegar mais cedo aqui. Se o estudante não consegue se colocar de uma forma que ele se preserva, e que com isso ele também preserva o próprio grupo, porque ele não vai se ausentar e vai deixar o grupo na mão, esse tipo de comportamento, essa assertividade, nem sempre acompanha o ingresso do estudante. O estudante entra na universidade, mas não necessariamente ele tem esse repertório desenvolvido. Então, as relações interpessoais exigem comportamentos sociais mais complexos. Como é que eu vou me dirigir aos professores? Cada professor tem um jeito. Tem um professor que é super aberto. Eu posso falar com ele, eu sei que ele se eu falar alguma coisa errada, tá tudo bem, né? Agora, tem um professor que, nossa, o pessoal fala que aquele professor é muito bravo. Aquele professor, ele vai me ignorar. Então, como é que a gente olha para isso, né, e não se dá conta, né, que são repertórios que ainda precisam ser desenvolvidos? É para todo estudante isso? Não. Muitos estudantes vão se organizando, vão desenvolvendo. Outros estudantes vão precisar de alguns suportes, e suportes distintos. Não são os mesmos suportes para todo mundo. Mas, então, o estudante vai entrando em contato com essa instituição e vai percebendo coisas, né? E vai percebendo e vai conseguindo resolver algumas coisas, outros ele vai precisar de ajuda. Então, tudo isso para falar que esses processos vão influenciar essa transição. Os recursos que o estudante traz com ele, na bagagem dele, vão influenciar essa transição. Os recursos que a instituição oferece para o estudante vai influenciar. Então, é aquela coisa... O estudante dá um passo, mas a instituição também tem que dar um passo. Não é uma coisa, não é só a instituição fazer, mas também não é só o estudante fazer. Ambos têm que dar um passo, né? E eu acho, por isso que eu falo que esse esforço da instituição, né, do serviço, da equipe, de trazer o programa de mentoria, de trabalhar, de investir, né, nessa própria nossa conversa aqui, isso é de um valor muito grande. E o contexto mais amplo também influencia a transição. Exemplo foi, né, o ensino remoto emergencial, o afastamento social, a pandemia, afetou o funcionamento da instituição, afetou as experiências dos estudantes que estavam entrando em 2020. A gente tem ingressantes de 2020 aqui também. Então, a transição, ela não é só responsabilidade do estudante, tem várias coisas que operam. Por isso que é importante a gente entender.
por que é tão importante falar sobre a transição, cuidar dessa transição, para que esses processos possam ir se desenvolvendo da melhor maneira. Bom, aí eu vou passar agora um pouco para os dados da pesquisa, para os principais resultados aqui. E aí, durante o meu mestrado, o meu objetivo foi analisar a transição de estudantes ao ensino superior. E aí, a gente trabalhou e desenvolveu 3 estudos. Esses 3 estudos, depois eu vou detalhando um pouquinho mais os participantes, né, o método, mas assim, foi um estudo qualitativo, foram entrevistas individuais semi-estruturadas, as análises, os dados foram tratados a partir de análise de conteúdo temática. E aí, entrando um pouquinho nos resultados desse primeiro estudo, quais as experiências de escolarização de ingressantes de camadas populares, egressos de escolas públicas, anteriores ao ingresso. Então, a gente queria entender, e a gente analisou um grupo, esse grupo com 7 estudantes, todos eles egressos de escola pública, que participaram de processos seletivos via ações afirmativas, e ingressaram na universidade. Então, o que aconteceu na trajetória desses estudantes? Que fatores que facilitaram ou que oportunizaram a continuidade desses estudantes no ensino superior? O que eles já fizeram? Né? E aí a gente vai entendendo que as trajetórias desses estudantes, né, são marcadas aí por fatores dificultadores. Tudo isso, estou falando assim, antes do ensino superior. Esses estudantes também trouxeram aí a resolução de várias ações, gerenciaram várias ações, interagiram em diferentes contextos, em diferentes agentes sociais. Também a gente vai olhar um pouco a ação de diferentes grupos, grupo familiar, grupo escolar, as experiências de mundo do trabalho. Então, isso aqui já dá uma ideia para a gente, né? A gente não fez as nossas análises, ela tem esse limite. A gente analisou esse grupo que tem esse perfil comum, que é egresso de escola pública e que fez o ingresso na universidade por meio de ações afirmativas. O que essas pessoas vivenciaram antes de entrar no ensino superior e que muitas vezes isso não é considerado? Quer dizer, não é que não é considerado, mas isso fica em segundo plano, porque tem outras coisas ali concretas acontecendo. Talvez olhar para a história do estudante seja um processo a mais. Mas eu queria mostrar que é muito importante a gente fazer isso. E aqui, falando de mentoria e tutoria, eu acho que é um espaço que tem potência para fazer isso, né? Bom, então nesse esquema a gente consegue entender um pouquinho. Olha, o estudante está aí no centro da figura. O estudante, ele faz, então, ao longo da sua trajetória, o gerenciamento, o protagonismo de diferentes situações e, como a gente mencionou, situações dificultadoras. Então, os grupos familiares, né, passando por dificuldades socioeconômicas, vulnerabilidades sociais, leva muitas vezes, né, esses estudantes a terem situações de mobilidade escolar mais frequente do que pessoas que não tiveram esse tipo de situação. Então, para vocês entenderem, os genitores, né, as famílias aqui desses estudantes participantes desse estudo, a maioria não tem o ensino fundamental completo. Pai e mãe não têm ensino fundamental completo, estão inseridos em contextos de trabalho informais, então vivenciam condições mais precárias, com baixo acesso ou nenhum acesso aos direitos, né, de um trabalho que tenha alguma garantia, que tenha algum acesso, né, mas vivenciam situações mais precárias aí de trabalho. Então, essas famílias, né, ao longo de suas trajetórias, né, muitas vezes pode levar a criança ou adolescente a constantes trocas de escola, né, dado que a família, o genitor, vai buscar
trabalho, vai mudar de uma cidade, vai para outra cidade, com isso a criança, o adolescente vai mudando de escola. O que acontece nessa trajetória na educação básica? O estudante precisa refazer vínculos. Toda vez que ele muda de escola, ele precisa fazer nova socialização. Ele interrompe um processo ali que ele estava aprendendo, ele vai precisar aprender, pegar todo o ritmo, a dinâmica, o currículo da outra escola, para dar continuidade. Isso vai fazer, muitas vezes, uma postergação na formação da educação básica. Às vezes, essas dificuldades levam também os jovens a interromperem o ciclo de estudos, né, para trabalhar, para as inserções, para trazer renda, porque as necessidades imediatas não esperam, né? Por outro lado, e é muito importante destacar isso, a gente tem aqui uma desconstrução de alguns estereótipos. Muitas vezes, as famílias dos estudantes que são estudantes mais desfavorecidos socioeconomicamente, muitas vezes são vistas, estereotipadas como famílias que não se preocupam com a educação dos filhos, né? E o que a gente vê aqui é o contrário. A gente vê famílias que tiveram baixo acesso à escolarização, que têm condições de trabalhos precárias, no entanto, tem uma atribuição de valor muito importante, muito forte à educação e incentivam como podem os filhos a continuarem a educação no ensino superior. A educação básica e a educação no ensino superior. Muitas vezes com reorganizações mais simbólicas, de apoio, de acolhimento, muitas vezes alguma organização financeira, né? Bom, a gente também percebe, então, que esses jovens têm algumas experiências de inserções precoces no mundo do trabalho em ocupações que muitas vezes têm características de exploração. Então, olha, quando a gente está falando com um ingressante, pode ser que ele tenha vivenciado tudo isso. Pode ser a gente ter aqui alguém que trabalhou e teve que abandonar o trabalho. Então, olha quantas tarefas complexas esse estudante já teve que resolver na vida antes de entrar na universidade. Muitas vezes a gente olha, né, o estudante ali meio perdido, tal, pintado, não sabe para que lado vai. A gente precisa levar em conta isso. A história dessa pessoa começa antes. Ela pode ter uma série de competências muito desenvolvidas. E é nisso que o background pode ajudar. Quando a gente levanta essas informações, isso pode enriquecer os planejamentos, as condições de ensino, curriculares, né, as intervenções da instituição. A gente também percebe aqui nesse grupo que as vivências escolares produziram influências positivas para a continuidade nos estudos, mas são ações muito individuais, não são ações institucionais da escola. É aquele professor, aquela professora que faz um incentivo, é aquele colega que está conversando com o outro de uma maneira informal, né, na fila da cantina para comprar a coxinha do intervalo, que vai falar para o colega, ó, tem um curso que é de graça, cara. É de graça, vou te mandar a apostila, tem uma apostila, eu te empresto a apostila. Então, esse tipo de ajuda também contribui. Bom, a gente também vê que todos os estudantes desse grupo analisado buscaram formação preparatória, cursinhos, né? Destaca-se também a importância dos cursinhos populares para esses estudantes egressos de escola pública, não teriam condições de arcar com os custos de um cursinho. Todos esses estudantes que buscaram cursinhos tiveram a percepção de que o cursinho seria uma compensação das lacunas ali da educação básica, né? E os processos de aprendizagem, então, desses estudantes, olha essa trajetória. São trajetórias muito distintas. A gente tem estudantes que tiveram sucessos, reconhecimentos, competições escolares, Olimpíadas, né? Não tiveram reprovações. Já temos outros estudantes que têm alguma fragilidade, porque teve uma interrupção nos estudos, postergou a formação, né? Teve reprovação. Então, olhar para isso, mas não em nenhum momento isso representa uma limitação, mas isso vai representar uma potência para os planejamentos institucionais.
Bom, passando aqui ao segundo estudo, a gente queria Maria, entender... só antes de você abrir, só antes de você passar para o segundo estudo, acho que a professora Adriana Moma, aqui da Faculdade de Educação, fez várias considerações no chat, e acho que é importante dela falar da universalização, da educação básica, né, a transição do ensino superior, mas quando a gente fala, né, acho que só vou dar esse gancho aqui, né, você mentor, às vezes, é aquela pessoa que vai ajudar o estudante do primeiro ano, dizer, o que você já fez na sua vida, camarada? Assim, uma coisa muito informal. Às vezes tá muito difícil. O professor fala difícil, a disciplina é difícil, eu não sei o que eu faço. Mas muitas vezes você vai ter que ajudá-lo nesse sentido muito próximo, assim. Mas você já não resolveu uma coisa tão complexa assim na sua vida? O que você fez antes? Você já não foi trabalhar? Como que era a questão do trabalho? Também que uma pergunta assim faz cair uma ficha e faz ele ter esse papel mais ativo e não tão um papel, porque às vezes a gente pode ter esse papel de esperar que tudo venha da instituição. E aqui nós estamos falando dessa relação dinâmica, né? E que sim tem um papel do sujeito, mas também tem um papel da instituição. E a gente tem muito orgulho de falar que a Unicamp tem muitas ferramentas de ajuda. Né, muitas ferramentas de ajuda, mas elas precisam ser acessadas. Elas não vão até os estudantes de uma maneira... Né, então, tem o PED, tem o PAD, tem até as organizações estudantis, que são muitas, entendeu? Mas a ideia do que nós estamos dizendo é que você, nessa relação um pouco mais próxima, pode ajudar esse estudante que às vezes passa semestre. O primeiro para o segundo semestre, ele não consegue perceber essa interação do que ele já viveu antes, para, até coloquei aqui no chat, Maria, calibrar as expectativas, né? As expectativas podem ser mais idealizadas, né? Podem ser, mas não tão ajustadas ao contexto que eles estão vivendo. Então, calibrar isso é igual pneu mesmo. Tem hora que a gente tem que tirar e tem outras que tem que colocar. Então, acho que a fala da Maria nos mostra isso, né? Que é importante a gente sempre nesse papel, lembrar do que os estudantes fizeram antes, e que isso não começa agora, né? Então, esses outros papéis, a família, né? O estudante de primeira geração é muito difícil para ele, porque é como se ele fosse para Marte, né? Porque ele nunca teve ninguém que disse desse mundo para ele, dessas relações, né? Na vida. Eu falei para Marte que é isso, né? Eu lembro de um estudante recentemente que perdeu a matrícula. E aí ele falava assim, mas eu nem sabia que eu tinha que fazer matrícula nesse lugar aqui. É tudo que para mim eu ia na escola, sentava lá, assistia a aula, professor, e falava, por que eu tenho que pedir fazer matrícula agora? Então, estão vendo que é uma coisa, porque para a gente parece que é tão natural, como que alguém vem para cá e não faz matrícula? Para a gente é muito natural isso, né? Mas para ver que as relações são diferentes. Mas essa integração do sujeito com a instituição, né? Então, acho que a sua fala nos remete isso a essa palavra, né, Maria? É potente, que as pessoas já se adaptaram a situações mais complexas. No entanto, fica parecendo que é outra vida, que isso não faz parte desse contexto atual, né? Então, a ideia é como que a gente torna essa potência agora, neste momento, frente a este desafio, né? Então, por isso que falar do que você já fez, resgatar onde ele já fez isso de uma maneira mais organizada, é muito importante também, tá bom? Vai lá, Maria. A gente só vou te dar um toque que a gente já são 4h15, então não sei se você quer, o que você quer ajustar aí, tá, Maria? Tá, perfeito, Dri. Bom, então, só passando rapidamente aqui, eu vou dar uma passada mais breve, mas esse estudo aqui é muito importante, porque ele fala das expectativas. Então, o que os estudantes esperam no ensino superior? O que vocês aí estão se deparando com os ingressantes que vocês estão tendo contato? O que eles esperam, né? Então, esse estudo aqui mostra para a gente, né, que os ingressantes no ensino superior público, né, têm expectativas no ingresso que são multifacetadas, são positivas, são elevadas e até certo ponto concretas. Também a gente verifica que tem uma confluência, ou seja, vários grupos de expectativas estão bastante vinculados com as expectativas de carreira. Isso
é algo que tem uma importância muito grande para os estudantes, e que os aspectos institucionais e contextuais, eles estão fortemente ali influenciando a concretização dessas expectativas, também a possibilidade ou as limitações. Então, é que nesse esquema, a gente consegue ver essa característica multifacetada, né? Então, os estudantes têm grandes, elevadas expectativas a respeito da formação universitária. Então, eles esperam tanto do currículo, quanto das atividades não obrigatórias. Então, um currículo que possa contribuir para a formação profissional lá no futuro, né? E, ao mesmo tempo, poder participar, fazer intercâmbio, fazer iniciação científica, participar das organizações estudantis, empresa júnior, todas essas possibilidades que eles já chegam com alguma informação e, assim, querem muito, muito. E aí a gente pode ter uma implicação prática aqui. Como que fica para esse estudante quando ele chega no curso e ele tem ali no ciclo básico, né, naquelas primeiras disciplinas do primeiro ano, primeiro semestre, disciplinas que não são específicas, né? Tem um porquê dessas disciplinas e serem propostas justamente no primeiro semestre. Então, como é que fica essa expectativa de ter disciplinas que, na expectativa do estudante, vão ser aquelas que vão contribuir para o futuro? Então, muitas vezes, vão ser disciplinas que o estudante não consegue fazer essa ligação direta do que eu estou aprendendo aqui, eu vou aplicar lá na frente. Porque é uma expectativa que ele traz, ampla. E a gente vê algumas iniciativas, por exemplo, aquelas disciplinas de seminários, né, no primeiro semestre, que muitos professores, né, coordenadores, trazem, então, profissionais que já atuam para falar mais diretamente, pesquisas, projetos que abordem mais dentro do que o estudante ali, ingressante, pode fazer, mas que ele tem esse contato mais estreito com os assuntos mais específicos daquela área, né, porque essa é uma saída, esse é um caminho, mas fica para a gente pensar dessa formação universitária, o que ele encontra. E um outro ponto importante como é que a instituição pode auxiliar o estudante, como é que a mentoria pode auxiliar o estudante, nesse primeiro momento, a lidar com tantas disciplinas que, muitas vezes, o estudante não vai fazer a ligação. Não, eu tenho que estudar isso, porque eu vou desenvolver essas e essas habilidades, primeiro eu tenho que ter essa base aqui, para depois entrar em umas coisas mais específicas. Então, como é que a instituição pode ajudar esse estudante a desenvolver o valor, né, uma atribuição de valor para esse currículo do jeito que ele está colocado, para ele ajustar essas expectativas, para ele ele poder vivenciar aquilo que ele está fazendo no primeiro semestre e não ficar, putz, mas não tem nenhuma disciplina que seja específica da minha área, poxa, eu queria ter mais prática desde o início. Então, o que a instituição pode fazer? Tem várias saídas, iniciativas são muito colocadas, já são feitas, mas eu acho que sempre tem uma surpresa, sempre o estudante vai ter uma expectativa que, de alguma forma, a gente vai precisar institucionalmente auxiliar dentro da sala de aula, na mentoria, na tutoria, assim por diante. Bom, os estudantes também trazem uma expectativa muito forte com relação aos professores. Então, em termos técnicos, de conhecimento de bagagem científica, de pesquisa, de domínio daquela área, mas também de relações interpessoais com os professores. Que os professores sejam acolhedores, que os professores possam olhá-los afetivamente, pedagogicamente, num sentido não só uma relação só que não tem um contato humano, né? Então, uma relação pedagógica humanizadora, né? Então, os estudantes esperam muito. Inclusive, esse foi um divisor de águas em muitos estudos que a gente viu sobre as experiências dos estudantes durante o ensino remoto emergencial, mostraram que as experiências foram mais positivas conforme essa aproximação entre professores e estudantes e o que os professores promoviam para que os estudantes interagissem com os pares
acontecesse, isso foi um fator bastante positivo, essa aproximação humana, né, pedagógica humana. Da instituição, então, os estudantes esperam muitas coisas, de todos os aspectos, então, de um ambiente que seja propício, que permita a ele se desenvolver, aprender, construir a sua carreira, né? Também os serviços, né? O corpo docente, os serviços de apoio, todas as assistências que a instituição pode oferecer, os laboratórios, biblioteca. E a carreira, a gente tem uma expectativa muito especial, assim, né? Como que eu poderia dizer? Porque os estudantes, olha, eles esperam entrar e eles esperam confirmar a escolha. Porque, independente se a escolha foi extremamente elaborada, se foi com ajuda profissional, né, de escolher um curso, né? Porque é uma escolha muito complexa e que afeta a vida do indivíduo de uma forma muito importante. Ou se foi uma escolha mais rápida, né, independente, a escolha é sempre um processo que vai despertar ansiedade. Então, os estudantes esperam entrar no curso e confirmar, eu fiz a escolha certa, não, estou satisfeito com o meu curso. Então, de novo, é a questão de como é que a gente ajuda o estudante a construir um sentido para esse currículo, para essas disciplinas, para ele lidar com aquelas expectativas de que eu esperava entrar e ir para a prática, e fazer coisas muito... Se ele não teve uma exploração, ele pode ser que ele chegue com essa expectativa. E aí, como é que a gente vai ajudar esse estudante, né? A entender como é que funciona todo esse currículo, né? E depois, outras expectativas de carreira são mais de longo prazo, né, no futuro, as inserções profissionais. E outra coisa muito importante aqui para falar para vocês é a relação com os pares. Então, nessa pesquisa, nesse estudo que a gente teve, todos os ingressantes que a gente entrevistou, eles tinham uma atribuição muito importante a respeito das relações de amizade, construção de amizades para a vida, não é só para a universidade. Eu quero conhecer pessoas que eu possa ter amizade para o resto da minha vida. Eu quero confiar, eu quero poder dar ajuda, mas eu também quero ter meu grupo, eu quero ter ajuda quando eu precisar, eu não quero ficar desamparada, não quero viver a universidade de forma solitária. Então, acho que isso também pode ser uma informação que ajude vocês a saberem que vocês... todo o apoio que vocês podem oferecer é muito esperado, né? Então, tanto dos pares, quanto dos veteranos, e do mesmo modo, como eu já mencionei, com os professores, né? E outro aspecto são as mudanças de desenvolvimento pessoal que o estudante espera para si mesmo, em termos intelectuais, linguísticos, né? Interpessoais. E o terceiro estudo identificou as principais dificuldades dos estudantes nas primeiras 8 semanas do ingresso. Então, no primeiro ciclo de avaliações, quais são as principais dificuldades que os ingressantes sentiram, né? Então, a gente vendo aí por categorias, a maior parte das dificuldades, a gente vê aí que estão relacionadas às condições de estudo e aprendizagem. Então, isso envolve estratégias, habilidades que o estudante tem, os próprios recursos tecnológicos que ele dispunha. Vale mencionar que essas dificuldades, elas são relacionadas ao ingresso no ensino superior, as primeiras 8 semanas, no contexto de ensino remoto emergencial, porque a pesquisa foi realizada em 2020. Então, a gente contou aí 8 semanas do início do ensino remoto emergencial, que foi lá por abril, né? Eu acho que foi lá por abril. E não lembro exatamente aqui a data, mas foi nesse contexto. Então, as principais dificuldades dos estudantes ingressantes, né, em transição para o ensino superior, foram as condições de estudo e aprendizagem, depois as condições de ensino e mediação pedagógica, depois a regulação emocional, as relações interpessoais e a carreira. Quando a gente olha para essas dificuldades assim, fora das categorias, a gente hierarquizou as principais dificuldades em subcategorias. E aí a gente vai ver que 1/4 dessas dificuldades estão relacionadas à mediação docente e às decisões pedagógicas. E aí, com isso, a gente quer de novo destacar. Esses dados foram coletados no momento do ensino remoto emergencial, da transição do presencial para o ensino remoto emergencial. O ensino remoto emergencial
a gente que vivenciou, eu também vivenciei, ele tem características, né, de uma rápida transição que não tem o mesmo planejamento que a gente tem no ensino presencial. Então, o objetivo é dar continuidade às atividades, sem parar, né, sem com isso parar os cursos e assim por diante. Então, envolve um momento ali que os próprios professores foram também bastante impactados em diferentes aspectos, inclusive emocionais, de sobrecarga de trabalho, né? Então, a gente mostra aqui essa hierarquia, assim, 1/4 das dificuldades dos estudantes estando relacionadas às decisões pedagógicas, mostrando também que o grupo de professores também sofreu um forte impacto com o ensino remoto emergencial. E isso diz respeito à frequência de feedback aos ingressantes, às modalidades de avaliação, né, ao planejamento das condições das atividades dentro da sala de aula, fora da sala de aula, né, todas essas condições de ensino. Depois a gente vê que outras dificuldades que os estudantes vivenciaram relacionadas à gestão do tempo, muito forte, de construir uma rotina, de fazer manutenção dessa rotina de estudos, de regular a própria motivação, de estruturar o ambiente físico, estudando em casa, fazer controle de distração, regular as emoções acadêmicas, então as emoções que são vivenciadas no momento da aula, no momento do exercício, de fazer aquela tarefa, principalmente ansiedade, tédio, medo. Outra dificuldade também que surge é a dificuldade de propor objetivos e automonitorar o próprio estudo. O background também, aos recursos tecnológicos e virtuais que o próprio estudante tinha ou não tinha, né? E as interações sociais que foram escassas, né? A dificuldade aí foi porque elas foram mediadas pelas tecnologias e isso não dependia só de ter acesso à internet e ter computador. Envolvia outras questões, envolvia também a disponibilidade, a possibilidade de encontro nos momentos que as pessoas estavam ali estudando, ou participando da atividade, a iniciativa, as habilidades interpessoais, né? Então, essa foi uma área que teve uma dificuldade importante para a vivência dos estudantes. Bom, então, chegando aqui, fechando, a transição é, portanto, um fenômeno multivariado, complexo, que afeta outros processos, por isso é tão importante da gente cuidar, da instituição cuidar. O peso do background pode contribuir para os planejamentos pedagógicos, uma vez que a gente, reconhecendo essas singularidades nas trajetórias, pode ajudar os estudantes a construírem ferramentas de enfrentamento que sejam ali embasadas em situações já vivenciadas, e isso também trazer, talvez, também contribuições para a própria crença de autoeficácia do estudante ali no momento que ele está, no momento complexo de situações muito novas, né? As expectativas iniciais merecem a atenção das instituições, porque elas influenciam o comportamento, elas vão influenciar os processos diversos aí do primeiro ano. E a literatura traz que essas primeiras 8 semanas de aulas, né, esse primeiro ciclo de avaliações é um período decisivo, porque é um momento de construção de bases, né? Não é um momento determinante, mas ele é extremamente importante e merece esse cuidado, esse apoio da instituição. O que justifica, mais uma vez, né, esse programa de mentoria, esse esforço da instituição, dos professores e dos alunos, né? Aqui também a gente tem aí, então, nos apoios, as mentorias, os aprimoramentos de competências de aprendizagem, fora da sala de aula, mas também dentro da sala de aula. E destacar também que esses esforços, eles não devem, pelo menos não deveriam ser esforços individuais, mas coletivos, institucionais, né? Isso vai ter muito mais força em termos de intervenção, se for algo institucional, do que uma iniciativa isolada, independente. Isso acontece muito já. A gente sabe que os professores, coordenadores, têm um empenho muito grande, mas, de novo, a instituição ela precisa dar esse respaldo para os docentes também.
Bom, a gente falar de habilidades relacionais, né? Primeiro ano, transição muito importante, a regulação emocional, que pode ser auxiliada por vocês, mentores, por vocês, tutores, pelo serviço de apoio estudante, pelos professores dentro da sala de aula, pelos pares, né? Como? De diferentes maneiras. Aí a gente abriria outra conversa. Mas, de novo, a formação continuada aos professores e às equipes técnicas, tanto em momentos regulares, todo ano tem transição, todo ano tem ingresso de estudantes, mas a gente também tem que olhar para as situações de desastres, as questões que cada vez vão se concretizando mais no nosso dia a dia, cada semana uma situação, né? Então, essa instrumentalização para esses momentos críticos. E, bom, é essencial, então, que haja interação humana entre os ingressantes com os pares e veteranos e com os professores. Por quê? Porque isso favorece a integração, a adaptação do estudante, tanto acadêmica, social, emocional, para o desenvolvimento da carreira e institucional. Bom, era um pouco isso, e eu peço desculpas porque eu me estendi um pouco, mas espero que tenha ajudado, assim, trazer ideias para a gente poder pensar e discutir. Acho que foi muito legal, Maria. Eu sei que foi um exercício muito grande você recortar o seu estudo teórico acadêmico, né? Assim, foi prático. Até o pessoal fez uma pergunta aqui. Ela está falando da Unicamp? Sim, não, né? É uma pesquisa de uma instituição pública no interior do estado de São Paulo. Então, ao mesmo tempo, a gente refletir como que isso acontece nas nossas vidas. Então, acho que esses 3 estudos da Maria integram várias coisas que poderiam, né, que podem nos ajudar a pensar como que a gente, nas relações mais informais, nós podemos juntos, né, ajudar os estudantes que estão chegando. Né, que podem ser de camadas populares, mas podem também não ser, né, que essa universidade ela é tão complexa no sentido, né, eu brinco, a Maria traduziu, minha vontade era pintar lá no final da minha sala, complexo e multifacetado, porque tem uma complexidade, mas em que a gente ajuda esse estudante? Então, acho que resgatando, fazendo uma síntese, né, mostrando a característica dessa experiência, e estando muito próximo nessas primeiras 8 semanas. Né? Essa data do dia 25/4, ela não é mágica, ela é pensando sobre isso, né? Que as primeiras dificuldades avaliativas, as primeiras dificuldades, os primeiros pensamentos de querer sair, podem acontecer agora, neste momento. Né? Então, como que a gente ajuda alguém que está com dificuldade de estudar? Eu não preciso dar, desculpa, eu estou vendo a foto da professora Tatiana aqui, eu vou falar do mal, quase todo mundo fala, vamos falar lá do cálculo, mas poderíamos falar lá na pedagogia, a gente podia falar da disciplina de sociologia. Sempre tem uma disciplina mais difícil. Sempre tem uma disciplina que vai requerer uma habilidade que eu ainda não tenho desenvolvida. Mas como eu não preciso dar aula nem de sociologia, nem de cálculo, nem de GA. Mas o que a gente fala para esse estudante que teve esse primeiro desafio? Essa primeira, às vezes, pode ser traduzida ou não. Olha lá, pode falar do cálculo, da estatística, é isso mesmo. Pode falar, já que não tem ninguém no e-mail, a gente pode falar deles aqui. Estou brincando. Mas sempre tem uma disciplina mais difícil que vai requerer essa habilidade. Então, primeiro, o que você já fez para aprender uma coisa mais difícil na sua vida? Qual foi? Como os colegas ali do seu entorno podem te ajudar? Será que isso é a única coisa no currículo do teu curso? Né? Então, o valor do currículo, né, é fazer essa mediação, ajudar a calibrar. O caminho é do sujeito. Né? O caminho é do sujeito. Ninguém aprende por ninguém. Seria uma máxima muito boa se a gente conseguisse aprender para alguém. Mas a aprendizagem é do indivíduo. Mas a instituição tem muitas ferramentas de apoio. Tem lá as PEDs, os PADs, os professores, tem o serviço de apoio ao estudante, tem a orientação educacional, tem o SAP, C+. Então, quando a gente mostra isso, a pessoa é complexo, ele vai ter que se ajustar, mas a gente já dá um retorno e não deixe que isso seja pensado isoladamente por cada um e dizendo, cada um se vira. Então, a questão da mentoria
é ter esse acesso, é ter essa informação num momento mais crítico. E possivelmente vocês vão ser acessados nestes momentos mais críticos que estão chegando agora, né? A partir das 8 semanas. Então, acho que era a nossa mensagem quando eu falo reunião técnica, é isso. Porque isso aqui a gente já sabe. A gente sabe que depois de 8 semanas existe a calibração das expectativas. Depois das 8 semanas, as dificuldades são didáticas, são pedagógicas, ok? Essas dificuldades de locomoção, de organização, já foram mais superadas. Elas continuam, mas elas não são mais o grande vilão. Agora é o que eu faço para aprender nesse mundo, né? Então, a resposta que eu digo é, vocês não precisam dizer o que, o conteúdo, mas a forma. Talvez você não consegue isso, busca ajuda em tal lá. Talvez essa disciplina é mais nesse momento, tá vendo? Por isso que um professor tutor é tão importante, para mostrar o valor desse currículo, do que está sendo pensado pedagogicamente sobre isso. Vou deixar aberto, mas vou dar um recado antes que eu esqueça, tá? Para todo mundo. Nós estamos organizando o programa, né? Não pense que isso aqui está pronto, gente. Isso aqui é construído por todos nós. Né? Então, o que a gente sabe é que ingressante tem que falar com o veterano. Pode ser na fila do bandejão, onde for. Mas a gente tem que dar esse recado, que aprender na universidade pode ser ajudado por outros. É esse recado que a gente dá quando a gente cria um programa de mentoria. A gente aqui fez a inscrição de vocês, mentores e tutores. Só que os ingressantes, eles também vão poder ser certificados, que eles receberam a mentoria. Só que para isso eles precisam se inscrever. Então, essa é uma comunicação muito importante. Gente, vocês que estão comigo, vai lá, clica. Por quê? O que vai acontecer? Eles se inscrevendo, a gente vai ter uma base e depois a gente vai conseguir gerar um certificado para cada um. Nós temos muitos ingressantes que têm atividades didáticas, aquelas atividades culturais, que vão poder usar esse certificado, que será de 40 horas para as atividades curriculares deles, tá bom? Só que eles precisam se inscrever. Então, esse é a gente vai mandar e-mail, né, Ju? A Ju ajuda bastante, a Ju que fica lá no e-mail, mas acho que essa é uma dúvida, porque a gente deixa isso mais no informal. Mas se vocês têm alunos ingressantes que estão recebendo a mentoria, eles precisam se inscrever. É simples, fácil. É só acessar esse link aqui e colocar o RA, inscreva-se, vai uma confirmação. Eu posso inscrever meu grupo? Pode, só que ele vai ter que confirmar no e-mail dele. Vocês podem fazer isso. Eu tenho X aqui, 5, né? A média a gente viu aqui. 5, coloca o RA. Você fala, pessoal, vocês vão receber o e-mail lá. Confirma que vocês estão na mentoria. Vocês podem fazer isso para ajudar a vida dos camaradas que às vezes ficam bem perdidos com tanta coisa para fazer, ok? Então, só para não esquecer desse recado. Nós extrapolamos um pouquinho do tempo, mas acho que temos 5 minutos. Se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, né? Para que a gente possa ajudar. Acho que tudo que a gente a gente deu conta no chat, né, gente? Eu fui falando aqui. Pessoas... Oi, Fabiana, pode ir lá. Oi, boa tarde. Eu tô com algumas dúvidas, sim, Adriane, na dinâmica, principalmente, né, dessas relações, mas eu tenho medo, assim, de trazer coisas aqui que, de repente, sejam mais relacionadas ao caso específico dos nossos matches. Então, eu vou colocar a situação, mas aí, se for o caso, e você achar mais pertinente, a gente conversa depois das colocações que você puder fazer, né? Eu me formei na biologia e trabalho na biologia, me formei há mais de 20 anos, então, acompanhando todas as gerações na Unicamp de 20 anos até agora, a gente percebe que as pessoas que chegam no vestibular têm um perfil bastante diferente da minha época, por exemplo, né? Em relação à independência, autonomia, a participação dos pais na vida dos alunos. Por isso até que eu perguntei desse estudo se ele era da Unicamp ou não, porque eu percebo essa diferença, né, nas gerações, mas na biologia, em especial, existe um fator, eu acho, muito positivo em relação a esse programa de mentoria, que a gente tem, desde antes de eu entrar, uma relação entre veterano e bicho que a gente chama de adoção, né? A gente adota, os veteranos adotam os bichos,
Então, todas essas questões relacionadas à vida no campus, a parte pedagógica, didática, tudo mais, já nos primeiros momentos de calorada, os alunos que são ingressantes já começam a se socializar melhor, e existe sempre um veterano que é o pai daquele bicho que acabou de chegar. No final do ano a gente tem o casamento dos bichos, né? Aí vai ter o casal novo que vai ser o pai dos bichos do ano seguinte. E como a nossa estrutura de pesquisa exige a presença física em laboratório, indiretamente os alunos de graduação têm um contato direto com o pessoal da pós, porque o pessoal da pós, por PED, por PAD, está sempre em laboratório dando monitoria. Então, existe indiretamente esse vínculo, né? Que agora formalmente foi oportunizado pelo programa de mentoria do SAI. Eu não sei se é por conta dessa relação já ser independente dentro da biologia, ou se foi de fato as questões da pandemia. Enquanto tutora, eu ainda estou muito perdida no vínculo que existe entre monitor e aluno ingressante. Né? Eu tive diversas tentativas de contato com o monitor que está no MET comigo. Na maioria das vezes, a pessoa se desculpou por dificuldade de tempo para poder fazer o papel dele, tanto com o ingressante quanto comigo, mas no último contato, a gente não conseguiu ainda estabelecer uma dinâmica de conversa, né, um telefonema, um meet, alguma coisa assim. Eu estou em trabalho remoto porque eu estou com o pé quebrado, então para mim fica um pouco mais difícil aparecer lá na porta do laboratório, né, da pessoa. Então eu não sei se é uma pessoa que já veio da graduação aqui, se é de Campinas, se conhece bem o campus, né, se tem recursos para poder ofertar para esses alunos novos. Mas eu já percebi que é um contato muito passivo dele em relação ao ingressante, e eu não acho isso muito positivo nesse momento, né, pós-pandemia, porque às vezes o próprio ingressante não sabe aonde pedir ajuda, como pedir ajuda. Então, o que eu tive de informação até então é que esse monitor recebeu 3 alunos ingressantes, que apenas um deu retorno e em uma coisa muito pontual. Exatamente assim, de forma genérica. De forma que eu não tenho como dar um direcionamento, dar uma orientação, né. Porém, eu estou participando também de um curso de mentoria com alunos do ensino médio, que isso aí é particular meu, né, não tem nada a ver com a universidade, mas foi uma mentoria que foi organizada no ano passado, numa ação do Estado, funcionou e agora está sendo replicada através de uma ONG. É exatamente tudo isso que a Maria José trouxe nessa palestra, né, como que o aluno chega no segundo grau, no ensino superior, como foi a dinâmica dele no segundo grau, no ensino que ele teve antes da faculdade, as expectativas, as adaptações, tudo mais. Então, esse programa de mentoria é para trabalhar esses conceitos com os alunos do ensino do segundo grau, né, do Fundamental 2, porém, ele é organizado numa estrutura de tópicos. Então, dentro da dinâmica, da liberdade dessas relações, nós, enquanto monitores, temos uma diretriz e é uma participação ativa em relação ao contato com os alunos, né? Eu estou vendo uma coisa muito passiva, pelo menos no meu MET, e não consigo vislumbrar nenhum objetivo capaz de ser atingido ali, porque está uma coisa muito, muito largada. Então, eu não sei se é pontual desse MET, ou se é realmente uma falta de talvez as pessoas se organizarem melhor entre ingressantes e mentores, né? Mas todas essas preocupações que a Maria José apresentou para a gente nesses trabalhos, eu percebo que, até pelo contato com esses alunos do ensino secundário, nas experiências docentes com múltiplas turmas e muitos anos lecionando, independente da história pessoal de cada docente, já é uma experiência que vem com a docência, né? De ter um certo olhar ali um pouquinho além da necessidade do aluno, do acolhimento e tudo mais. E talvez na pós-graduação ainda não exista essa maturidade, né? Então, ter um direcionamento do que o mentor pode trabalhar e como, principalmente de forma mais ativa, talvez dinamize um pouco melhor essa relação para o aluno ingressante. Então, essa dúvida, assim, essa dificuldade de dinâmica que está me deixando um pouco angustiada, porque eu estou vendo o tempo passar e, para mim, pelo menos, não está fluindo, parece. Eu acho que a sua fala, Fabiana, a gente tem que tomar um cuidado, que quando a gente fala de Unicamp, nós falamos de muitos mundos. Então, a professora Ângela já estava aqui, já disse, aqui na FCA a gente criou uma disciplina da mentoria. Então, todo mundo que é mentor tem que estar matriculado na disciplina, que é lá o pessoal lá de Limeira, né? O que nós estamos, eu sempre falo aqui, nós damos os parâmetros aqui.
Mas como aqui, em cada instituição, por isso que a gente chama o coordenador sempre. Aqui a gente estava com os coordenadores convidados. Por quê? E essa questão do match, né? A gente fala operacionalmente isso aqui. Mas esse é o objetivo do programa. Como que a gente pode fazer isso acontecer? A gente não pode formalizar muito, dizer que todo mundo tem que fazer isso, porque cada cada unidade tem a sua organização, né? Eu sei que é o segundo ano do programa. Talvez a gente vai ter que pensar alguma outra organização, não formalizar tanto, mas também não deixar tão solto. Qual que é a minha sugestão neste momento? E vou dizer porque eu também sou tutora e eu estava com essa mesma questão lá no Profis. Eu fui almoçar com o povo com os meus mentores, eu fui almoçar com eles na feirinha. E aí, gente, o que está rolando? Né? O que está rolando? O que está acontecendo? Como vocês estão falando? Aí eles falaram, professor, o pessoal não responde. Eu falei, gente, também que vocês ficam perguntando, vocês têm dúvidas? Posso te ajudar? Chama, sabe? Como o jargão bem do aluno. Cola ali, entendeu? Cola ali, vem aqui. Então, tem que ser uma coisa mais do informal, mas a gente tem uma questão técnica, né? Então, talvez é essa coisa. Como que é o informal junto com a técnica? Que é isso que nós estamos construindo aqui, né? Então, tem que ser uma pessoa que eles confiem, né? Então, é muito importante, né? E nossos números, eu tô vendo aqui a professora Adriana falando com o pessoal da FCA, se a gente faz uma coisa muito engessada no sentido quinzenal, todo mundo, como que é? São 180 alunos, a gente cria um monstro também, um paquidérmico, monstro no sentido assim, é tanta gente que a gente não sabe como fazer isso. Então, por isso que eu insisto um pouco na informalidade, né? No sentido que isso aqui pode ser uma conversa na fila do bandejão, ok? Como que a gente pode fazer isso, oportunizar isso, de ter alguém que recorra, que mande as informações. Então, assim, às vezes, tem 3 pessoas, mas, por exemplo, eu vi a biologia super organizada, ok? Talvez é um ambiente que já está muito organizado, mas como que a gente formaliza isso no sentido, vocês vão precisar disso, eu sei que a biologia tem um monte dessas disciplinas científicas, culturais, talvez alguém tenha que falar isso para essas pessoas, para poder ajudar. Por isso que eu acho que a palavra é cada gueto, tem que entender qual que é a lógica que funciona melhor. A gente aqui do SAI dá as orientações para dizer, isso aqui precisa acontecer na Unicamp. Mas como isso funciona na biologia, eu não sou da biologia, eu não sou da FCA, eu não consigo dizer de fora exatamente o que compõe. Então, acho que talvez eu consiga mais que Maria José te responder neste momento por falar da organização do programa, né? Mas acho que são reflexões que nós também fazemos internamente por aqui. Então, acho que essa chamada com os mentores e os tutores, todo mundo junto, que a gente possa cada vez mais ter uma rede de colaboração e dar essa mensagem institucional. Eu acho que essa mensagem institucional agora tem que estar 8 semanas, todo mundo com o olhar atento, que pode pipocar ingressante aí. Ok? Não sei se eu te respondi, Fabiana. Não, a gente teve a reunião dos mentores da biologia, só que eu até comentei, né, quando a gente estava na sala trocada agora à tarde, eu falei, nossa, às vezes eu confundo minha agenda, mas hoje eu sei que tem reunião nossa, só estava com o link da sala errado. E a reunião do IB mesmo foi o dia que eu confundi a agenda, eu perdi. Dentro do não sei como é que estão as relações de mentoria, mas aqui pelo menos deu para ter uma panorâmica dos outros institutos. Oi, Maria Laura. Oi, boa tarde. Eu sou professora da FCM. Estou aqui me sentindo um pouco perdida e pensando se existe uma organização paralela. Eu não soube de outras reuniões na FCM, também não recebi e-mail com nome de nenhum aluno específico. Então, e tenho menos contato com os alunos do básico, porque eu dou mais aula a partir do 3º, 4º, 5º e 6º ano na parte clínica. Então, não sei, estou aqui só querendo saber como eu posso ajudar e se eu estou deixando de fazer alguma coisa. Talvez a gente possa
conversar diretamente com a coordenação do curso. É nesse momento que nós estamos, assim, no sentido assim, tem curso muito organizado, que os matches já aconteceram, as pessoas estão conversando, mas temos cursos, e acho que talvez a medicina seja um deles, ok? Que ainda a coordenação não fez os matches, porque tem os inscritos, mas ela não fez. Então, talvez o que você possa ajudar neste momento é recorrer à coordenação do teu curso, e a gente pode, porque a gente já fez alguns contatos também, dizendo, eu não recebi quem são os meus mentores, vocês vão me mandar para que eles façam um comunicado? Né? A gente também sabe que a medicina tem muito essa questão do apadrinhamento igual da biologia. Então, por isso que nós estamos nesse momento, que é um esforço institucional, mas tem uma coisa informal que já acontece. Então, como que a gente faz para adaptar isso na medicina? Né? Mas eu acho que o principal contato agora é com o coordenador do curso, dizendo, eu fiz a inscrição, tive reunião, fui na reunião, e aí? O que eu posso nesse momento me organizar? Essa organização é da coordenação do curso. Tá bom, professora Maria Laura, não sei Mas se... tem como eu ficar sabendo quais são os outros tutores da FCM para que a gente possa se organizar? Tem sim, manda só um e-mail para a gente, mentoria, mas a Ju que está aqui também a gente pode dizer, a gente já conversou, é mentoria@unicamp.br, ok? Aí a gente já manda isso, ok? Tá bom? Toda nossa comunicação é com os secretários e com a coordenação. Talvez nesse início de semestre, né, a gente faz comunicados semanais, mas a coisa passou, pode ter acontecido, a gente já escreveu, pedimos, né? E isso daqui, gente, que nem eu falo, é um esforço coletivo, é um esforço institucional, mas nós representamos a instituição. Então, é muito importante a gente continuar. Ah, não deu até agora, mas o que dá para fazer agora? Eu sou sempre dessa filosofia. Perdemos o primeiro time na matrícula. O que ainda dá para fazer? O que podemos para o próximo semestre a gente pensa, porque a gente sempre vai ter isso com os ingressantes todos os primeiros semestres. Então, às vezes, não vai dar para fazer da maneira completa, mas o que a gente pode fazer agora? Tá bom? Acho que isso, a gente sempre vai ter espaços maiores como esses, mas vocês internamente podem também, se precisar, a gente já foi em algumas unidades. Olha, eu vou falar só com os meus tutores. Em geral, tem 2, 3 tutores por unidade. Então, vem lá o tutor e os mentores, vocês podem vir conversar com a gente? Podemos, não tem problema nenhum. A gente não dá conta de fazer isso por unidade, mas sim, a gente pode ir para ajudar nesse momento. Ok? Acho que com o avançar do tempo podemos fechar. Queria formalmente agradecer a Maria José e dizer que seu trabalho é muito inspirador e a gente acredita muito do que está acontecendo, né? Foi muito importante contar com você aqui hoje, né? Professora Ângela, muito obrigada, né, por tudo, né? Que a FCA tem essa organização da disciplina. Ideal seria que fosse todo mundo assim, mas a gente sempre faz como sugestão, né? Porque tem que ter pessoas envolvidas ali que fazem a rodana rodar, né? Faz o mecanismo girar ali, tá bom? E é muito importante ter pessoas como a professora Ângela em cada uma das unidades para fazer isso, ok? Então, nós vamos mandar essa apresentação, vamos mandar de novo o Drive compartilhado com as informações mais institucionais, tá bom? Sobre os tipos de bolsa, sobre os nossos guias, a gente já tem isso, mas a gente manda novamente. E qualquer dúvida, o e-mail da mentoria é muito importante, tá bom? Marilda, Ju, algo que eu esqueci? Não, Dri, acho que é isso mesmo. Kevin Lincoln, você está aqui, camarada. Você é o cara. A próxima encontro vai ser presencial, Kevin Lincoln. Vamos atender o Kevin é um aluno querido, que é o nosso mentor e sempre participou com a gente de várias atividades da orientação educacional, então nós já temos uma relação. É o maior. E nossa meta é em junho, a gente fechar o programa de mentoria com encontro presencial com todo mundo, tá? Mandamos informações em breves, isso já está no meu radar aqui,
mas eu acho que é muito importante. Coffee aí, calma lá, né, Kevin? A gente tem, mas a camiseta eu não esqueci, tá? Já existe até uma proposta de camiseta, tá bom, gente? Um abraço a todos. Maria, vai descansar. Muito obrigada por tudo, viu? Obrigada, Adri. Obrigada, pessoal. Obrigada, Marilda, Juliana, todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa semana. Qualquer dúvida, estamos à disposição, pessoal. Foi muito legal. Até mais.